eu espero que vire uma chave, uma palavra que seja dita aqui, que vire essa chave nas nossas vidas, porque a Bíblia é repleta, né, de versículos que nos levam a esse lugar, né, de encontrar essa felicidade que está aqui plantada dentro de nós. E como que vai funcionar? Nós vamos fazer esse primeiro momento onde a gente vai bater um papo e depois nós vamos dividir as salas, né, de acordo com algumas características. Depois a gente vai subir e você vai poder ouvir um pouquinho, conversar um pouquinho com essas mulheres abençoadas que o Senhor trouxe para conversar aqui conosco nessa noite. Então, sem mais demoras, quero chamar elas aqui. Quero chamar a nossa psicóloga Ludmila para sentar aqui com a gente. Quero chamar também a psicóloga Samara e a nossa terapeuta Simone de Castro para estar aqui compondo essa mesa rica e vinda com a gente. Meninos, fiquem à vontade. Eu acho que tem mais um microfone de tá aí. Você, filho? Acho que está faltando. Ah, tem um ali, peraí. Pode sentar, fica com a gente. Só aqui. Menina, só ligar aí. Não aquela escolha que a palavra nós podemos se apresentar, fique à vontade, tá, meninas? A gente quer falar da felicidade à luz da Bíblia e à luz do conhecimento que cada uma delas está trazendo com elas. Eu digo que esse conhecimento não pode ser desperdiçado porque foi o Senhor que capacitou, né? E a Bíblia é muito rica, né? Então a gente consegue conversar com a ciência, a gente consegue conversar com saberes, porque, gente, a Bíblia é extraordinária. Todo conceito que você precisar, ela tem, né? E aqui sobre a felicidade, Eclesiastes 8:15 vai falar o seguinte: por isso exalta a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então o salmista está falando aqui que ele exalta a alegria e ele vai trazer essa alegria como um prazer dado pelo próprio Deus, que foi colocado dentro de nós. E ele vai dizer que nós temos a capacidade de ter essa alegria até no nosso trabalho, que às vezes é onde a gente menos vê a alegria. Então ele fala, você vai conseguir trazer esse prazer, essa alegria na sua vida, porque existe um doador que nos doou isso. Então a gente vai começar a perceber isso, olhando esse detalhe tão prazeroso que a Bíblia fala. Então, quer dizer que nos dias comuns a gente consegue ter essa alegria. Então, vou pedir a Lud para começar falando um pouquinho. Sempre tem que ser a primeira, né? E a primeira sempre é do lado direito. Som, a paz do Senhor, amém. Eu sabia que ela ia começar por mim, né? Primeiro quero agradecer o convite, cumprimentar as meninas aí, que a gente já bateu um papo. Meu nome é Ludmila Pelmonte Duarte. Eu formei aqui em Muriaé, fui a primeira turma de psicologia. Trabalho com desenvolvimento humano, interface entre educação e saúde. Hoje eu trabalho na clínica, trabalho com a teoria da psicanálise, com criança, adolescente e adulto, né? No início eu trabalhei um pouco com a atenção primária, a gente acolhe muita coisa, a gente vê muitas coisas acontecendo, né? Mas é isso, né? Bom, o que eu poderia, né, pensar um pouco aqui de felicidade? Porque eu falei, gente, a Lívia inventa umas pegadinhas, né? Porque hoje em dia, depois desse quadro que a gente viveu da pandemia, né? Depois que a gente passou por tantas privações,
os nossos dias são comuns. Por que eu pontuei isso aqui dentro, né, do que ela falou aqui de Eclesiastes, né? Aquilo que acompanha a gente dia após dia. O que me incomoda um pouco, às vezes, no consultório, as maiores queixas sobre felicidade, sobre eu não estou bem, nada me faz bem, a gente vê, né, um excesso de repetições, né? A gente repete na nossa vida vários fatores, várias coisas. Na nossa rotina, a gente faz as mesmas coisas. Eu sempre pergunto assim para o paciente: você cozinhou o que hoje? Eu cozinhei isso. E eu pergunto: o que você fez para você comer? E aí a pessoa fala assim: não fiz nada. Eu fiz o bife que meu marido gosta, o cachorro quente que meu filho gosta, o feijão temperado tal que o fulano gosta, né? E aí a gente vê que o tempo inteiro a gente está se doando para o outro, né? O tempo inteiro a gente está ali entregando alguma coisa e esquece de olhar a gente, né? E aí essas repetições ao longo do tempo, ao longo da vida, vão gerando um sentimento de inferioridade, né? Aquela fala: ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém está me entendendo nada, mas você está ali repetindo padrões, né? Você está ali falando: o menino não pega a toalha, né? Mas aí você vai lá e pega a toalha, né? Você faz você completa aquilo mesmo que você reclama, né? E aí a gente vai vendo que a felicidade ela vai se perdendo, né? Porque a gente fala assim: o que me deixa feliz hoje? É um passeio? Eu sair final de semana? A gente cria um ideal de felicidade. E aí a gente vai lá, recebe e compra aquilo que a gente queria, né? Estou super feliz, né? Só que a felicidade não está necessariamente naquilo que a gente deseja. Às vezes a gente precisa de perceber a gente melhor para a gente compreender melhor se aquilo que eu busco está me satisfazendo, né? Existem dois princípios muito importantes. Vocês me vigiam no tempo, tá? Existem dois princípios muito importantes aí, né? Que é o princípio da satisfação, né? E o princípio da realidade. A gente vive buscando uma satisfação que às vezes a minha realidade ela não vai me dar. E não é porque ela não vai me dar porque ela é maldosa comigo. É porque eu preciso começar a fazer as coisas de forma devagar, né? Então a gente deseja coisas, imagina coisas, mas a gente concretiza muito pouco. Eu trouxe umas imagens, dá pra gente colocar? Já dá para colocar? Já tá lá. Já tá? Então, gente, eu trouxe essas imagens pra gente visualizar isso, né? O que é felicidade? O que me faz feliz? O que não me faz feliz? O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Algumas são famosinhas da internet, né? Estão vendo o quê? Sapo e o cavalo. Todo mundo que está vendo o sapo está vendo o cavalo? Levanta a mão, ok? Mas eles estão em lugares diferentes, não estão? Isso, né? E às vezes a gente quer um sapo no lugar do cavalo e às vezes um cavalo no lugar do sapo, tá? Pode passar. Pode para a próxima. Isso. O que vocês estão vendo aí? Essa também é muito boa. Uma paisagem. Uma paisagem. Você viu diferente? Quem viu o bebê? Levanta a mão. Tem um bebê no meio dessa paisagem. Tem uma árvore lá, um casal apaixonado. E tem um bebê aí. Estão vendo? Todo mundo viu o bebê agora? Não? O bebê,
cima é a cabeça, é o feto na verdade, né? A cabecinha, o corpinho e lá é o pezinho, viram? Viram? Mas vocês continuam vendo o casal, o lago, ok? Ô, gente, mas como é que vocês estão fazendo isso? Porque só tinha uma imagem ali. Como é que vocês estão vendo outra imagem? Não estou entendendo. Vamos para a próxima. Pode passar para a próxima? Essa é muito famosa. Essa é a minha preferida. Gente, aqui tem uma. Eu vou facilitar. Tem uma nova e tem uma velha. Tá? Quem está vendo a velha? Levanta a mão. Quem está vendo a nova? Gente, tem muita gente vendo a nova. A nova é super difícil de ver. Estão vendo? Gosto disso, entendeu? Gosto disso, entendeu? Ó, aqui a velha é a boca dela. Estão vendo? Isso? A velha todo mundo viu. Não? E isso, obrigada. Ó, aqui é o nariz da velha, a boca da velha, uma velha bruxa mesmo, assim. Viu? Conseguiu ver? Vira a velha? Não? Vamos lá. Então vamos comigo aqui pra gente acompanhar e todo mundo fazer junto. A velha, ela tá na lateral. Isso daqui, ó, é o nariz dela. Aqui é uma roupa. Esse preto é uma roupa. E aqui é uma boca. Televisão. Ok? E o resto é como se fosse um véu, né? Isso. E a nova? Quem viu a nova? A nova. Calma, gente. A nova tá... Peraí, eu vou explicando e vocês vão acompanhando. Ó, a nova, ela tá virada pra trás, assim, ó. Aqui, onde é o nariz da velha, é o queixo dela. Aqui é o pescoço, o colar, tá vendo? O cabelo preto e um véu na cabeça. Viram a nova agora? Agora, quem viu a nova, tá vendo a velha? Quem tá vendo a velha vê a nova e depois que vê a nova não vê a velha? Ótimo, tá ótimo. Viu, gente? Obrigada, tá? Tem muitas imagens assim pra gente ver, só que eu selecionei as mais interessantes, né? E essa é a clássica porque ela realmente dificulta a gente ver a velha e a nova, né? Quando você descobre a nova, você não quer ver a velha. E o que isso tem a ver com felicidade, né? Porque às vezes a felicidade, ela está na nossa perspectiva de olhar, né? Às vezes a gente coloca com aquilo que faz a gente feliz como algo que a gente não vai conseguir olhar, né? Que a gente não vai conseguir atingir, e a gente esquece de enxergar aquilo que é possível da gente viver. E isso, né, Ludmila, de onde vem isso, né? Isso vem do nada? Não, isso é algo construído, né? Nós somos levados a procurar uma felicidade perfeita, né? Onde não pode acontecer nada. Eu tenho uma amiga que vai tirar foto, eu já começo a fazer bobagem, porque nenhuma foto fica boa. Aí eu já começo, não vai ficar boa, né? Porque
gente que é cristão, a gente às vezes cria um bolo no meio disso, né? Às vezes a gente começa a olhar as coisas do mundo e querer participar, procurar aquilo como felicidade, e a gente esquece das primícias daquilo que a gente precisa de ter como essência, né? Porque o olhar está diferente. Porque eu poderia dar um monte de dicas assim, gente, acorda de manhã, vai caminhar, vê o sol, vitamina D, tá? Isso tudo faz parte da nossa vida. Mas se o nosso olhar sobre um fenômeno, ele não muda, né? Porque é até engraçado, né? Assim, psicólogo é ruim porque mexe com a cabeça dos outros. Quem dera se eu tivesse, chegasse aqui, apertasse a cabeça da Lívia e deixasse ela ótima, assim, né? É muito complicado, porque é o olhar do outro, né? A gente quase não faz nada, né? Não dá para me falar com uma pessoa que tem pânico de elevador e falar assim, olha, todas as pesquisas já mostraram que não vai cair. Ele vai entrar lá dentro e vai ter pânico, porque não é o que eu falo, é o olhar que a gente constrói. E a gente tem construído olhares muito pejorativos, olhares muito negativos, olhares de comparação, né? Isso até dentro da igreja também, né? E é uma coisa muito negativa para as nossas relações. Então a felicidade, que a gente fala assim, felicidade é quando eu tiver tudo o que eu quero. Essa daí não vai ser possível. Porque essa felicidade implica você anular quase tudo para chegar na vontade que é do outro. Porque a felicidade hoje em dia, no contexto cultural, é o que o outro determina. Eu brinco muito lá em casa, que minha mãe, a gente acabou de arrumar lá em casa, e eu gosto de grade na horizontal, na vertical. E agora a moda é na horizontal, né? E eu vi muitas pessoas com suas casas prontas, com seus sonhos realizados, arrancarem o portão e colocarem um outro portão, porque vão ficar felizes com um portão na horizontal, porque agora está usando. Eu vi muitas pessoas arrancarem as janelas de madeira, que foram grandes sonhos realizados, para colocar tudo de vidro. E aí a gente pergunta, cadê o olhar que você tem sobre você mesmo para que você dizer, isso aqui me satisfaz? Né? Como que a gente vai dizer para o outro, né? Olha, isso aqui está aqui porque isso aqui me satisfaz. Então a pergunta da felicidade é o que te satisfaz? Nós precisamos de conhecer melhor aquilo que satisfaz o nosso coração, para a gente, né, respeitar mais a gente, né? Muitos quadros ansiosos, pessoas hiperdeprimidas, elas estão se desrespeitando, né? Às vezes elas chegam no consultório e a gente pergunta assim, o que está acontecendo? Não, estou bem, está tudo fluindo, mas o tempo inteiro, eu não sei se eu comprei certo, eu não sei se eu vesti certo, eu não sei que roupa que foi, a fulana falou isso pra mim, e aí deu a entender que minha roupa não estava boa, e aquilo vai virando uma bola de neve, e aí a gente pergunta na terapia, mas por que você gosta? Né? E por que isso é importante? Eu decidi falar do olhar sobre a felicidade. Eu atendi um paciente de 25 anos, formando na Universidade de São João del Rei. Então você parte do princípio de que é uma pessoa com boas capacidades mentais, cognitivas, né? Passou numa universidade, se formou, e ele tem uma crise de ansiedade muito grande, né? Porque tem que concluir o curso, tem que, né, essas coisas que acontecem em fins de faculdade mesmo. Só que tem uma coisa muito peculiar, muito peculiar. Eu perguntei para ele assim, o que você gosta? E ele falou assim, eu não sei. Aí eu falo, então, aí, né, a gente fica, vamos ajudar, né? Então vamos imaginar assim, qual chocolate que você gosta? Aí ele falou assim, qualquer um. Eu falei assim, mas tem
procurar ela. Ela não está ali. Então, às vezes, o que a gente chama de ansiedade, pânico, fobia, o princípio está lá ainda no eu, né? O que eu penso de mim, o que eu acredito de mim, o que eu idealizei para mim, né? O que eu escuto, que falaram para mim que eu tenho que ser, né? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas repetições, porque o nosso olhar, uma hora, ele vai ver uma coisa, né? E se alguém disse para você que você é velha, você só vai ver a velha. Difícil vai ser ver a nova em você, né? E essa felicidade, ela não vai acontecer. Lúdia, para complementar aqui? Pode complementar, pode me focar. Até as meninas, né, que até tá falando também, que essas coisas que a gente repete viram pensamentos viciados. E que são muito difíceis se a gente continuar no inglês, a gente conseguir virar, né, essa chave que eu falei, de perceber isso tudo que ela está falando. Porque essas repetições acabam trazendo esses pensamentos viciados que são muito ruins, né, pra gente. Simone, vamos complementar. Oi, gente, tudo bem? Que bom voltar a casa, né? Um monte de rostinho novo, um monte de rostinho novo também. Não vi a velha, não quero ver, brincadeira, vi a velha. Né? Estamos novos. O padrão de repetição comportamental, ele é algo que vem de tudo aquilo que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente sentiu gradativamente durante toda a nossa vida. A felicidade não é diferente. Se você teve pais infelizes, você tem uma visão infeliz de um relacionamento conjugal. Se os seus pais te trataram de forma que geraram em você dores profundas, né? Pensamentos viciados, pensamentos de repetição de padrão, que a gente chama de padrão viciado, né? de comportamento. E aí a gente vai também agir da mesma forma com os nossos filhos. E os nossos filhos com os filhos dos filhos. E a gente vai passando isso de geração em geração até que a gente possa quebrar esse padrão comportamental. Por quê? Porque quando eu tenho uma visão deturpada de mim mesma, a minha identidade está quebrada. Né? Eu fiz até uma live agora semana sobre isso, não sei se vocês viram lá, mas eu falo exatamente sobre isso. Os papéis que eu exerço na minha vida, né? Eu sou estudante, eu sou formada nisso, eu sou mãe, eu sou ministro de louvor, sou pastor. Isso são as pessoas que nos compõem, são as personagens que nós exercemos na nossa vida. Agora, a minha identidade é a forma que eu me vejo nesse mundo. É o olhar que eu tenho sobre mim a respeito de mim mesma. Isso é a autoestima das mulheres. Não adianta a gente arrumar cabelo, vestir uma roupa bonita, comprar um sapato novo, ir para o salão maquiar, se a minha visão a respeito de mim mesma é uma visão deturpada. Então, se eu tenho uma visão deturpada a respeito de mim, tudo aquilo que eu vivi durante toda a minha vida, né, às vezes até por fortes impactos emocionais, às vezes você faliu uma empresa e naquela falência da sua empresa você se viu incapaz de gerenciar uma empresa. Né? Às vezes você perdeu um ente querido e você não estava preparado para perder esse ente querido. Talvez você sofreu um aborto. Então, assim, se você sofreu também um forte impacto emocional, pode ser que a sua visão de mundo pode ter sido deturpada a partir disso. Então, quando eu tenho uma visão de mundo deturpada a meu respeito, complementando a sua fala, eu não consigo trazer para a minha vida a felicidade nas coisas pequenas. Que às vezes é o cheiro do filho, né? É receber um abraço do esposo. Às vezes é fazer uma comida que eu gosto. Não, eu não vou cozinhar para ninguém. Vocês comem o que eu vou fazer para mim. E eu estou fazendo porque eu gosto do cheiro do ovo frito, da batata frita. E eu não estou nem aí para dieta hoje, né, Janaína? E a gente vai, então, e está tudo bem, está tudo certo. Eu me deleitar nos prazeres. Que a vida simples, e a Bíblia fala de contentamento,
que é essa frase, que é essa palavra que eu quero pegar hoje, né? Uma vida que me traz contentamento, me coloca em nível de satisfação emocional, que eu rompo com os meus padrões mentais, que eu rompo com os vícios dos meus pensamentos que geram esses sentimentos de insatisfação, de angústia, e traz os transtornos de mim e me fazem comportar como uma pessoa infeliz, com raiva, insatisfeita, uma pessoa agressiva, culpada, o tempo todo, porque a gente transfere para os nossos comportamentos, a gente transfere para as nossas ações aquilo que nós trazemos dentro da nossa mente, do nosso coração, e o coração é a sede de tudo aquilo que me move. Por isso que a palavra de Deus diz que a sede das nossas emoções, ela é enganosa, né? Então, se eu não me conhecer muito bem, doutora Samara, eu não consigo perceber felicidade nas coisas simples que trazem contentamento. E hoje o que eu vejo são pessoas extremamente inconstantes no seu contentamento. Não é conformismo. Conformar é, tá tudo bem, Deus quer assim, vai assim do jeito que a vida quer, e deixa a vida me levar, a vida leva eu estou indo mesmo, porque está do jeito que Deus quer. Isso é conformismo. Não é sobre isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus tem para nós o melhor dessa terra. Mas daí você só buscar o melhor e nunca estar satisfeito com aquilo que a vida te oferece, que Deus te traz, se torna um vício. Então, dentro disso que a Simone estava falando, né, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Samara, né, sou psicóloga. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né, no meio chapulado aqui de Simone, mas que também casa com aquilo que Ludmila disse, né? Uma coisa que eu achei muito interessante que a Ludmila disse, falando sobre sentido de vida, sobre felicidade, né? Um dos autores que eu amo ouvir, ler, falar sobre ele é o Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra, né? Um psiquiatra que trabalhou em campos de concentração de guerra. E uma das coisas que ele diz é que nós não somos frutos das circunstâncias, né, que a gente vivencia. A gente é fruto das nossas decisões, né? Ele trabalhou em campo de concentração de guerra e lá ele entendeu que ele descobriu o sentido da vida dele. E o sentido da vida dele era dar sentido às pessoas, né? E como descobrir o sentido da minha vida, daquilo que me preenche, daquilo que me traz satisfação se eu não me conheço, né? Se eu não sei quais são os meus gostos, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que tem a ver com quem eu sou de fato, né? Então, quando eu conheço quem eu sou, eu tenho a possibilidade de conhecer o meu sentido de vida. Aquilo que eu faria por horas, né? Que talvez eu não vou ganhar nem dinheiro para poder fazer isso, mas isso me traz uma satisfação. Isso aciona, né, a minha farmácia interna, né? Eu creio que Deus ele nos fez um ser perfeito, né? E Ele fez a gente dotar com tudo aquilo que a gente precisa para experimentar isso tudo que a gente está falando aqui hoje, essa plenitude que Deus dá. Quando a gente ouve falar de alegria na Bíblia, a gente não está falando de alegria, emoção primária, né? A gente não está falando de alegria que precisa de ausência de tristeza. A gente está falando de alegria que Cristo traz para nós. E a alegria que Cristo traz para nós depende das situações que a gente está vivendo. A gente pode estar vivendo momentos difíceis, momentos desafiadores, mas perceber esse momento com contentamento, com satisfação, porque eu sei que eu estou lá, mas o Pai está lá, Jesus está lá, e Ele está me fortalecendo para viver esse tempo todo, né? Então eu acho bacana parar para pensar sentido de vida, aquilo que brilha os meus olhos, né? E aquilo que eu faço com aquilo que eu sei que é o meu sentido de vida, né? Como que eu executo aquilo que é o meu sentido de vida? Como que eu dou propósito para tudo isso, né? Quando eu ouvi a história de Viktor Frankl, eu falei, nossa, qualquer pessoa que escuta poderia parar para pensar, pois estar em campo de concentração de guerra é sair de lá. Eu escuto muitas pessoas dizendo, você sai de lá e daí você acorda à noite dos sonhos, né? Pensa a Deus, e aí depende muito, porque não é sobre a circunstância, é sobre como eu vejo. Se viver naquele campo de concentração de guerra foi sentido da minha vida, eu sei o que eu estava fazendo ali, eu sei quem eu estava defendendo, a possibilidade de eu ressignificar toda a minha história também está dentro disso aí, né? Então, para mim, né, falar de sentimento, né, falar de comportamento, falar de sentido de vida, falar de saúde emocional, para mim é encontrar esse lugar onde eu sei quem eu sou e eu sei para que eu sou aqui.
que eu estou aqui para fazer? É isso que vai me preencher, me satisfazer, independente das circunstâncias, né? Propósito é isso. Se eu descubro o meu sentido, eu consigo viver o meu propósito. Se eu não descubro o meu sentido, não tem como viver o meu propósito. Se eu não sei quem eu sou, como eu vou encontrar o meu sentido, né? E como eu vou ser aquele que Deus me chamou para ser, né? E tocar. O que eu acho interessante do sentido do propósito é que não tem como ser uma realização egocêntrica, né? Eu comigo mesmo, eu desenvolvo meu sentido de propósito e eu me basto em tudo isso, né? Não, todo sentido e propósito de vida vai me projetar para o outro, né? E acionar essa farmácia interna que Deus trouxe para mim, né? Que vai gerar estudo, satisfação, alegria, é estar com o outro, né? Viver em comunidade, é olhar para as pessoas. No isolamento é um lugar de adoecimento, né? Eu acredito que a pandemia ela veio para poder consolidar isso para a gente, né? Deixar claro para a gente. Isolamento é lugar de adoecimento, né? Se eu quero viver esse movimento de saúde emocional, eu preciso estar aqui, eu preciso estar no corpo, eu preciso estar em contato com as pessoas, porque é nesse lugar onde eu vou me satisfazendo enquanto ser humano também, né? Olhando e somando na vida do outro, potencializando esse outro também. Né? E eu achei tão legal esse contentamento, porque a gente precisa começar a observar se a gente está tendo esse comportamento de estar contente com aquilo que a gente tem. Não de ficar, gente, ali no já tem isso aqui, tá bom. Não é isso. É lógico que a gente tem que sonhar, a gente tem que planejar, e a gente se der tempo vai falar sobre isso, mas de pensar no seguinte: eu quero mais, mas aquilo que eu tenho, eu sou grato, né? Eu sei viver, né, com isso, né? Isso é muito importante. Isso que a Samara falou também, dessa solidão também, né? De que às vezes a gente vai achar que eu estou sozinha e eu vou ser mais feliz, porque aí não vou ter problema com ninguém. Essa é uma forma adoecida de viver, né? Porque é a partir dos conflitos que eu me amadureço e que eu tenho resiliência, né? A gente tem que ter, pode complementar. A gente pega esse microfone que nós vamos discutir sobre isso. A Samara está falando aqui, a dopamina, a serotonina, são são substâncias que a gente produz no nosso cérebro que geram esse resultado de felicidade. Não adianta eu acreditar que eu vou ser feliz se eu não curar a minha história. Não adianta eu acreditar que eu vou ser feliz se eu não estou contente com pelo menos o básico, né? A nossa pirâmide, né, de massa. Se eu pelo menos eu não ficar feliz com o básico que eu tenho. Ontem estava frio pra caramba, e muito frio, às 10 horas da noite, 15 graus, 14 graus, se não me engano, alguém viu isso? E eu falei com meu esposo assim: eu estou extremamente dolorida por causa dos moradores de rua. Dolorida, estava doendo meu coração por causa das pessoas que eu passei e vi um morador de rua. E ele falou assim: mas o nosso coração precisa doer todos os dias por eles. Aí eu disse assim: mas hoje em especial está doendo mais, porque existem muitos que não têm absolutamente um papelão para se cobrir. Gente, quando eu cheguei na minha casa, eu chorei tanto agradecendo a Deus, minha pilha de coberta. Eu abracei as minhas cobertas, eu beijei, eu cheirei as minhas cobertas, eu falei: qual que eu vou escolher hoje? Sabe, é isso. É a gente ativar nas mínimas coisas a gratidão. E às vezes nós estamos vivendo num ciclo vicioso de reclamação. Pode, agora é você. É interessante, porque, né, como Deus ele vai cruzando as coisas, né? Hoje eu estava no meu tempo com Deus lendo exatamente Lamentações. E aí eu fui perceber isso, a diferença de murmuração e de lamentação, né? Murmurar é eu viver para reclamar, né? E eu estava lendo Lamentações 3 falando: cara, a gente pode lamentar, a gente pode falar: nossa, hoje está frio, meu Deus, são 15 graus, né? Mas ao mesmo tempo falar: meu Deus, obrigado pelas minhas cobertas, né? Porque é isso que Lamentação 3 ele vai falar. Quando você percebe que ele está ali, ele está ali chorando todas as situações que ele está percebendo na vida dele, ele pontua cada uma delas, mas no final ele decide olhar para aquilo que traz esperança, né? E falou: quero trazer a memória o que me pode dar esperança. E como a Ludmila estava falando, né, a gente perdeu o prazer nas coisas simples, né? Em 2020, se não me engano, teve um psiquiatra que escreveu um livro que é o Geração Dopamina, né? A dopamina, que é o hormônio que é a motivação para o prazer, não é o prazer ainda, né? A motivação para o prazer.
falando do quanto a gente se tornou, né, viciado, a gente não consegue trazer esse equilíbrio para a vida, né? De entender que durante o dia é hora de acionar a dopamina, né? Eu preciso fazer muita coisa, eu preciso me motivar para isso. Mas quando eu percebo que está chegando a noite, é também hora de eu fazer um balanço do meu dia e falar, cara, que bacana, quanta coisa eu consegui fazer hoje, quanta coisa vai ficar para amanhã e tá tudo bem, né? Olhar no final do dia e trazer como um exercício mesmo, né? Porque a gente é isso, pensamento, né? Eu vou puxar para TCC, né? Tudo que eu penso vai gerar em mim sentimento e vai gerar em mim comportamento. Se eu manter esse ciclo vicioso de reclamar a respeito de todas as coisas, né? E eu não consigo parar e olhar, ver o que foi difícil, mas o que também está acontecendo de bom, se eu não me exercitar para isso, né? Eu vou me entregar para a geração de hoje. E a gente não foi chamado para isso, né? Tem um texto na palavra que ele vai dizer que a gente não deve se amoldar a esse mundo, mas transformar pela renovação da mente, né? Então, a geração dopamina, como disse a Ludmilla, ela está buscando felicidade nos prazeres do mundo hoje, né? E como eu estou aqui para transformar pela renovação da minha mente, o meu padrão de felicidade é isso aqui, é essa palavra, é isso que é a minha verdade. Se aquilo que eu estou desejando não está alinhado com a minha verdade, cara, eu estou buscando alguma coisa que não é para mim, né? Se eu não tenho hoje, é porque eu não necessito de fato, né? Então, eu acredito muito nisso, né? Como diz as meninas, eu não tenho também essa visão que a gente está fugindo da vida, não, tá? Eu também gosto muito de pensar, parar, planejar, né? Mas eu também acredito que esse equilíbrio, né? Porque para mim, quando o Paulo está falando, aprendi a estar contente, ele está falando desse equilíbrio, né? Eu posso viver momentos, né, cheios de coisas boas, mas eu também posso passar momentos difíceis, está tudo bem, eu aprendi. E Paulo lamentou, porque ele falou, olha, todo mundo me abandonou, estou aqui sozinho, só uma igreja que me ajudou, mas aí ele dá um estalo, ele fala, mas vocês, né? Ele começa a perceber o que tem de bom do lado dele, porque a gente já teve pessoas sobre isso, desse falso positivismo, né? Vai dar certo, faz, isso é muito ruim, porque traz uma frustração, né? Eu gosto muito do Paulo Borges, ele é um pastor, e outro dia ele estava falando sobre o quanto que a gente busca uma experiência para fazer esse processo químico funcionar, né? Então a gente condiciona mesmo essa busca de experiência. Então hoje eu tenho que comer isso, amanhã eu tenho que confundir, amanhã eu tenho que... E aí a gente esquece de ter a consciência de que a sua vida aconteceu antes daquilo, né? Que a gente fica focando nessa experiência, eu quero uma experiência nova, agora eu quero isso, agora eu quero isso, e a gente perde a consciência. E através da palavra, nós precisamos de renovar a nossa consciência. Se a gente não tem essa consciência do que, de fato, aquilo é precioso para mim, né? Porque às vezes, para uma pessoa ter uma botija cheia de azeite é nada. E para outra pessoa, um pouquinho, aquilo é precioso. E a felicidade, né, é esse divisor de águas, né? Eu fui dar uma palestra outro dia e veio um papelzinho perguntando assim, por que pessoas ricas se suicidam? Né? E aí eu fiquei pensando, gente, que empobrecimento a gente está criando de que quando eu tenho as coisas, eu sou feliz. Porque ninguém se mata, perde a vida, porque não tem alguma coisa. É porque elas estão vazias delas, né? Há um vazio muito grande. E aí a gente vê que todo mundo quer ter uma experiência nova. É uma foto nova no Instagram. Eu tenho que registrar isso aqui de qualquer jeito, né? Você filma o seu filho no balé, mas não olha ele fazendo balé, né? Você perde a experiência de concretizar aquilo eternamente para você olhar pela tela, né? Outro dia a gente até estava discutindo isso. Então, o Paulo Borges, ele fala muito isso. Ele fala assim, buscamos experiências espiritualizadas demais e esquecemos de alimentar-nos com a consciência da palavra, né? Que vai ser o firme fundamento de todas as coisas.
outro ligue, quer que o outro faça, quer que o outro... Mas será que o outro está entendendo isso? Ou é você que quer o que o outro quer, né? E aí eu vou falar um pouquinho, entrando aí nessa sua fala, porque eu vejo isso muito ligado às nossas dores. E as nossas dores não nos permitem ser felizes o suficiente para esse contentamento. Estamos aqui com profissionais da área da saúde mental, né? Talvez nós temos vários profissionais aí sentados da área da saúde. E as nossas dores, elas são alimentadas, infelizmente, pelo que a nossa mente mais trabalha, que é o pecado, que o pecado nos trouxe a só pensarmos no que é ruim. A nossa mente, ela tem o prazer de dar valor ao que é ruim. Hoje eu estava conversando com uma amiga, ela disse assim: Simone, mas eu sou tão grata a Deus. Eu não sou assim. Graças a Deus, consigo agradecer tanto a Deus pelas coisas que eu tenho. Eu falei, eu também. Mas isso é raro nos dias de hoje. E quando se fala de gratidão, se pensa muito em você. Sou grato. Gratidão, não. Gratidão é um estado de espírito. Gratidão é um estado de espírito. Gratidão é você saber valorizar as pequenas coisas de forma que aquilo se torne algo extraordinário. Porque senão você entra no ciclo vicioso da reclamação, que é clamar o tempo todo por coisas ruins, e se esquece de olhar as coisas simples da vida e aproveitar esse momento, né? Aproveitar esse momento, aproveitar o aqui e agora. E o que eu percebo é que nós estamos muito baseadas nas nossas dores. Então, se eu puder falar aqui hoje como profissional, eu te digo, cure as suas dores. Tem uma frase que baseou um pouco da percepção de Viktor Frankl, né, que é: quem tem um bom porquê suporta qualquer como, né? E eu acho essa frase fantástica. Tem um bom porquê, né? Exato, né? E eu acredito que quando a gente consegue entender esse porquê, até nas nossas dores, né? É a hora que eu consigo ressignificá-las, né? Eu falo agora Samara Pessoa, né? Quando eu olho para trás e eu percebo as minhas dores, eu falo, cara, eu não tiraria nada. Samara, sério? Não, eu não tiraria nada, porque dentro de quem eu sou hoje, da minha construção profissional, da minha consciência de sentido de vida e de propósito, a minha certeza é que cada dor somou para chegar aqui, né? E construiu cada passo para poder chegar até aqui, sabe? Então, se eu olhasse para trás, eu falo, cara, elas fazem todo sentido, né? Dentro daquilo que o Senhor está construindo em Samara Pessoa, né? E depois Samara Profissional, né? Porque eu tenho um porquê. E se tudo é para Ele, se tudo é para a glória dEle, né? A minha dor, ela também pode, eu achei interessante que eu estava ouvindo hoje um psiquiatra falando, a gente nem vê os versículos, né? Até a tristeza salta de alegria. Oh meu Deus, né? Mas a gente consegue achar esse lugar de felicidade, de alegria, de satisfação, porque eu sei o porquê, né? Eu sei o porquê daquela história e como Deus ele ressignificou toda essa história. Então, o como independe, né? O porquê é mais importante para mim do que o como. Legal. Meninas, Filipenses vai trazer um versículo que ele vai falar, no versículo 4:11, ele vai falar da importância da gente se adaptar, que foi o que a Simone, acho que foi a Simone que falou do versículo, que ele, ou foi a Samara, diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, aqui, o que está trazendo para nós esse lugar que a gente precisa ocupar de sempre querer aprender, e não só de aprender, mas também de se adaptar, porque essas dores, essas tempestades das nossas vidas sempre vão vir, né? Independente do caminho que a gente escolher, vai estar presente na nossa vida. O que às vezes a gente vai encontrar, eu acho que as meninas, né, vão compactuar com isso, é que muitas vezes a gente não quer se adaptar àquele novo que está chegando na nossa vida, por diversos motivos, né? Porque eu que estou certa, porque o que eu estou falando, né, é o que está certo, e a gente não tem a sensibilidade
sensibilidade do Espírito Santo de entender o que está acontecendo e por que eu estou passando nisso. Então, às vezes a gente está muito nessas questões assim, não estou sentindo, e aí porque você não sente, você não faz. E o que Paulo está trazendo para a gente é que a sua mente, ela não tem que estar ligada só ao sentir. O sentir é legal, né? Ele faz parte, mas é de uma consciência, e as meninas estão repetindo muito isso todo o tempo, de ter uma mente contente. Então, eu tenho que ter a consciência que eu tenho sim uma mente contente e que o meu comportamento, aquilo que eu penso, independe do que eu estou sentindo naquele momento. É claro que a gente precisa de ter um momento, né, de pensar, de despertar. Por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? Não é deixar aquele sentimento, mas é da gente parar, pensar e depois lembrar que a gente tem uma mente que pensa. E a gente não é movido só pelo que a gente sente. O que a gente sente faz a gente responder as perguntas. Mas isso é muito importante. Agora já era. Então, eu achei muito interessante o que a Lívia falou, porque de fato não é sobre o que a gente sente, né? Eu acho muito bacana entender que as nossas emoções, elas são se a gente fosse colocar ela como um sinal de trânsito, elas são um semáforo, elas não são volante do carro, né? Então as emoções, elas não vão guiar a minha vida, elas vão sinalizar algo. Se eu estou sentindo isso, alguma coisa, eu estou interpretando aqui, né? Agora, a questão não é as nossas emoções, é o sentido que a gente dá para elas, né? A emoção em si, ela é totalmente fisiológica, é algo totalmente orgânico, mas o sentimento é o sentido que eu dou para a minha emoção. E eu acho muito bacana parar para pensar nisso, né? Eu não posso movimentar por aquilo que eu sinto, né? Eu preciso movimentar, de fato, perceber o que é, que pensamento que desencadeou essa emoção e, de fato, pensar, né? Se vale a pena comportar, porque o sentimento é um convite para o comportamento e eu preciso estar entendendo se como eu lido com as minhas emoções é de uma forma funcional, né? Porque quando eu sinto, toda emoção ela está me fazendo uma pergunta, né? Às vezes, se eu sinto vergonha, pode ser que eu esteja me sentindo, na maioria das vezes, né? Pode ser que eu esteja me sentindo julgado, né? Mal interpretado ali no momento. E será que isso de fato está acontecendo? Né? Eu preciso perguntar isso para mim, né? Se eu estou ansioso, se eu estou com medo, né? É como se eu estivesse em situações de perigo. Será que isso de fato está acontecendo, né? Eu gosto de lembrar daquele dia, daquela chuva terrível que deu aqui em Miraé, que eu desci, Marcelo caiu, todo mundo desesperado, né? Pô, desespero quer dizer que eu estou sem saída. Peraí, eu estou sem saída, né? Quando eu parei, pensei, eu não estou sem saída, então eu estou por que desesperar, né? Deixa eu ver quais são as possibilidades aqui. Nossa, tem várias. Então, não tem por que desesperar. Peraí, Marcelo caiu dentro da minha sala? Não. Né? Vai ter como ir embora? Não de livre, não de carro, não tem como ligar, mas tem como chegar. Então tem por que acionar o desespero? Não, beleza. Você me sinalizou algo, eu pergunto se é isso que está acontecendo e eu decido como comportar. Então, eu não descabelei na hora, né? Eu falei, pô, então eu preciso agora tomar a decisão correta. Não ceder para aquilo que a minha emoção estava me convidando ali naquele momento, né? Então, nunca vai ser sobre, assim que eu penso, né, mãe? Nunca vai ser sobre o que a gente está sentindo, sabe? A gente valida, mas pergunta, né? Porque não é sobre sentimento, a gente não assim, eu sou super aberta da gente acolher as nossas emoções, mas sempre se perguntar se aquilo que ela está trazendo é real, sabe? Se aquilo que ela está trazendo é a verdade no momento. Aí eu vou fazer uma provocação aqui para a Lud. Porque até que eu não tome consciência de mim, o inconsciente vai me levar onde ele quiser, né? Então, eu vou fazer uma provocação aqui a você, né? Até que ponto eu tenho consciência do meu nível de felicidade? Isso é muito importante para a gente trazer a consciência, porque nós estamos falando da consciência, da boa mente, da mente transformada, lidada, trazendo pelo Espírito Santo. Mas assim, até que eu não tomo consciência de mim, o inconsciente ele vai me levar onde ele quiser. Agora nós estamos realmente dispostos a acionar esse consciente, doutora? Conta para nós. Pelo que ela começou falando, né? As nossas emoções, a gente tem que conhecê-las, porque muitas das coisas que a gente sente
não necessariamente é responsável por aquela situação, por conta daquele comportamento. Por quê? Quando eu tenho uma experiência dolorosa, o meu mecanismo de defesa é de me confortar. Então aquela emoção, ela vai ficar solta aqui no presente, e aquela ideia que me machucou, ela vai ser recalcada, né? Ela vai dar uma desaparecidinha aí. Por quê? Porque ela é intolerável, ela dói demais. E aí esse sentimento, né, que fica ecoando, ele pode grudar em qualquer outra ideia, né? Pode ser medo de trovão, pode ser uma compulsão, pode ser qualquer outra coisa. Por isso que quando a gente está diante de uma pessoa que traz todos os sentimentos, toda uma história, né, toda uma fala de dor, a gente tem que ter também um pouco de parcimônia nesse momento. Porque às vezes você está sendo levado a agir de certas formas sem você saber o motivo real. O Freud, ele fala que nós não somos senhores da nossa própria casa, que às vezes os nossos impulsos, né, as nossas pulsões, elas fazem a gente tomar decisões sem a gente saber bem se a gente está tomando aquela decisão correta, né? Por isso eu sempre falo assim para as mães, às vezes, que chegam lá, me socorrem, né? Eu falo assim, a primeira resposta que você tem que dar para uma criança é: vou pensar. Vou pensar. Nenhuma criança precisa de uma resposta imediata, como nenhum esposo, nenhuma mulher. Aí o marido não responde, a mulher surta, né? Calma, gente. Né? A gente tem que compreender que nem tudo é imediatamente, né? E aí a gente enganado, não quer me responder, mas na hora que me pede as coisas, e aí a gente já cria um conflito dentro de uma demanda emocional que foi só minha, né? Eu atendo muitos homens também e eu falo, cara, eles sofrem muito, sabe? Né? Porque ouvir o outro lado da situação, né? Vem de tal coisa. Vem não, que eu te socorri outro dia. Não vem não, que nós conversamos. Porque esse mecanismo, ele é um mecanismo primário, né? Eu acho que é por isso que a Simone fez essa provocação, né? Antes mesmo do nosso pensamento ele aparecer como um raciocínio claro, as nossas emoções, elas já estão sendo imprimidas na gente, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, eu sinto um cheiro, e esse cheiro me incomoda tanto, e a gente nem sabe o porquê, né? Eu não consigo dormir com o meu travesseiro assim, só assim. E aí quando a gente faz um processo mais longo, a gente começa a ver que isso são registros de formas muito precoces, né? De sorriso. Por exemplo, nas pesquisas de desenvolvimento humano, se a gente falar para um bebê assim, você é odiado, muito, muito, muito odiado, ele vai sorrir para você. Se você falar assim, eu te amo, você é tudo para mim, ele vai chorar. Porque naquele momento a leitura não é a verbal, é a expressão, é o tom de voz. E essa criança, ela vai passar a entender o amor e o desafeto por essas referências, né? Então, quando a gente fala de dor emocional, a gente está falando de coisas muito profundas, né? Por isso que a gente fala de psique, a gente está falando no grego de alma, né? A gente está falando de algo que a gente não pega, a gente sente, mas às vezes o nosso mental, né, que é todo o processo que a gente vai ganhando ao longo do tempo, do pensar, do raciocínio, ele não entende. Às vezes, né, porque está batido a minha alma.
do afeto. Porque, como foi dolorido, ele foi escondido um tempo. E o afeto aqui, né? Ele grudou aqui, ele grudou numa outra representação, ele grudou no medo, ele grudou no excesso de limpeza, né? Assim, né? Não sai sem maquiagem e por aí vai. E talvez seja exatamente por isso, né? Se quiçá seja esse um dos motivos principais de nós não vermos felicidade nas coisas simples da vida. Por quê? Porque essas emoções soltas, elas se tornam perigosas, né? A gente chama isso de objeto, né? São relações de objetos que a gente vai procurando para suprir esse afeto, essa sensação. E às vezes, como é uma sensação que não é nunca suprida, ela sempre vai causar a tristeza. Ela sempre vai no fim te dar aquela sensação, não é isso ainda, né? Porque eu gosto muito da Marília Quintana, vocês já ouviram falar? Ela fala que qualquer processo de vida, seja num relacionamento, numa terapia, no fim da vida, a gente precisa de ser uma coisa muito importante que a gente não costuma ser. A gente precisa de ser honesto com a gente mesmo. Porque a gente tem um tal de mentir, né? Pra gente mesmo, não tá bom, né? Não tá bom. E a gente acaba enganando a gente mesmo, né? Nem o outro que precisa de enganar, não. Às vezes a gente cria o que a gente chama de autossabotagem, né? Aqueles mecanismos todos que ficam ali. E a gente precisa de ser honesto. Por quê? Porque a dor que você carrega, ninguém vai carregar, né? Como analista, a gente tem uma máxima. A gente tem, o analista, ele escuta todas as maiores dores, né? A gente chega num limbo muito complicado. Mas mesmo aquele paciente relatando tudo aquilo pra gente, eu nunca vou ter a noção do que ele está sentindo, né? Então, isso é um ato de amor muito grande que o analista precisa de ter, e eu acho que todos os terapeutas, de que o outro me fala da dor dele, mas eu posso ouvi-lo, eu posso devolver para ele, mas só ele sabe o que ele carrega ali naquela dor. E nesse momento, doutora Ludmila, eu consigo perceber algo muito pontual, tá? Vou contar uma experiência de 2 minutos. Estou fazendo um grupo de mulheres, né? Aqui na cidade, e uma mulher falou isso para mim, na Roda da Vida. A gente é uma ferramenta que a gente tem, trabalha no grupo de mulheres. Tem mulheres que já fizeram aqui comigo, né, o projeto, estão fazendo inclusive. E ela falou assim: eu preciso realmente ser sincera, colocar a minha nota, a minha visão a respeito de mim aqui. Aí eu disse: o quanto você conseguir der conta. E ela tremia assim com lápis, quando ela foi fazer a Roda da Vida, e as notas dela ficaram entre 1 e 3, quiçá 2 movimentos em 0. E esse foi a minha pergunta: aonde está o nível de felicidade e satisfação dessa pessoa? Avaliando agora essa semana a roda dela, eu perguntei: onde está o nível de dor dessa pessoa? E qual é o nível de satisfação que ela tem a respeito da própria vida? Quando você se torna sincero com relação àquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você vive, você vai perceber que no fundo não é só espiritual, não é só emocional, não é só físico. Nós somos uma tríade que sustenta o ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito. E a sua insatisfação com o seu corpo está ligada ao seu emocional. E a sua tristeza está
ligado ao seu nível espiritual. Quanto mais perto de Deus, mais feliz você se torna. E muitas de nós estamos maquiando a nossa vida espiritual vindo para o altar, pregando, louvando, participando de várias coisas dentro da igreja para maquiar a nossa espiritualidade, quando no fundo nós estamos fedendo emocionalmente. E desculpa a minha palavra, mas essa é a verdade que eu tenho encontrado em 99,5% das mulheres que chegam para mim. E quando a gente toma essa consciência de que essa dor é muito mais profunda do que simplesmente dizer, não, está tudo bem, está tudo certo, eu estou feliz, e lá no âmago da sua alma você não consegue perdoar os seus pais, você não consegue olhar no espelho e ter satisfação pelo corpo que você tem, se você não consegue colocar uma mesa posta para a sua família e ali por meia hora, 40 minutos se satisfazer, conversar com seus filhos sem ter o celular à mesa, se você não se contenta em ficar um dia sem postar uma selfie, já tem aí uma equipe comigo que eu falei, cuida disso, né, Lívia? Eu brinquei com a Lívia, passa para a equipe cuidar, porque senão a gente fica refém da rede social, a gente fica refém de toda hora tá fazendo uma selfie, de toda hora tá postando um story, sabe? Eu tenho uma cliente que eu falei assim, o que você faz quando você chega e você não está tendo tempo para sua filha? Ela disse, eu entrego o celular para ela, enquanto isso eu não resolver. Eu falei, o que você vai fazer a partir de agora? Ela disse, eu vou começar a brincar com a minha filha. E todos os dias ela começou a brincar com a filha dela. E ela sabe a alegria que ela está sentindo ao ser mãe de fato, ao brincar com a filha. Ao ter um tempo de qualidade, a fazer uma casinha com a filha. A filha de manhã foi para a escola e deixou as bonecas todas prontas e disse para ela assim, mãe, minhas bonecas estão esperando a gente voltar da escola hoje, tá bom? Isso não tem preço. E quando nós estamos maquiando a nossa insatisfação, a nossa infelicidade, fingindo que está tudo bem, aí eu venho na contramão do tema. Mas é uma forma de nós pensarmos como que nós estamos vivenciando esse nível de satisfação, que a palavra diz que é o contentamento. Enquanto mais perto eu estou desse contentamento, mais perto de Deus eu estou, e quanto mais perto do outro eu estou, aí entra na sua fala, eu estou próximo do outro, porque relacionamento não tem a ver com o outro, relacionamento tem a ver comigo mesma. E quando eu aprendo a me relacionar com Deus de forma clara e sincera, quando eu aprendo a olhar para a minha real identidade, eu consigo me relacionar de forma plena, leve e feliz com o outro. Deixa eu só falar isso, porque você falou uma coisa importante. A nossa reunião aqui é uma reunião frutífera, né? A gente quer transmitir, mas nunca pare de aprender e se adaptar, como estou aqui agora. E a Simone falou uma coisa interessante. A gente está falando um monte de coisa aqui, mas que na prática não é fácil de se fazer. Vocês não vão sair daqui com a cabecinha virada para o avesso, não, e que todo mundo diferente. É um processo muito longo. Isso daqui é um despertar, porque a maioria das pessoas não estão tendo nem essa noção de que elas têm que mudar o olhar sobre as coisas, para parar, para pensar o que está acontecendo na minha vida, né? Porque é como se a gente estivesse entregando uma felicidade. Ó, gente, faz isso que vocês vão ser felizes. E na verdade, a felicidade, ela dá trabalho, porque a gente vai ter que mudar o nosso olhar, né? Vai ter que viver um processo. Eu acho interessante dentro disso que a Ludmila está falando, é que aí a gente para de projetar para o outro, né? E aí a gente gera autorresponsabilidade. E aí é a hora que eu olho para dentro e eu entendo que agora eu sou responsável por suprir as minhas necessidades emocionais, que talvez foram negadas lá atrás, né? Agora vai sobre o outro, né? Quando eu tiver esse movimento para o outro, eu já sou um ser completo, já me encontrei, já sei como me abastecer, né? Emocionalmente falando, para poder compartilhar com esse outro tudo isso, né? E é interessante saber que a gente tem essa possibilidade, né? O chamado para nós é apelido. E que a felicidade, né, para mim, para a Lívia, para quem está aqui, vai ser totalmente diferente, né? Eu
mas a minha felicidade é ir na sorveteria, gente. E as pessoas se incomodam com isso, que acham que é pouco. Mas por que não me incomoda? Porque eu tenho essa certeza. E quando a gente tem essa consciência, ninguém tira da gente. Eu não fico chateada por ver você indo para a praia, porque eu sei que a sorveteria é o suficiente para mim. E né? realmente, gente, eu via muito a Ludmilla na sorveteria. Só tenho foto de sorveteria. Olha só, a gente precisa ir para o segundo tempo, que eu vou dividir essas mulheres em salas, para vocês terem um bate-papo, né, mais pertinho com elas. Né? A gente queria ficar mais, porque a gente está aprendendo muito. Tem um reloginho aí, né, pra gente. Esse reloginho é só para 2 minutos, tá? Porque não tá certinho. Claro que a Lívia tem um relógio. Mas eu queria que a gente não vai ter como falar, né, sobre tudo, mas eu queria que elas concluíssem, falassem alguma coisa, né, que tocou elas quando elas começaram a ler, a estudar sobre esse tema, e que seria importante levar vocês a refletir como levou elas a refletir. Né? Então, que em 3 minutinhos aí vocês, olhando para o relógio, né, deem esse parecer aí para as meninas, para a gente fazer nosso segundo tempo. Na minha opinião mesmo, olha só, gente, a felicidade para mim é uma conquista, tá? Estudar o tema foi interessante, que eu fui voltando ao meu passado, né? Eu venho de uma família onde eu tenho 2 irmãos mais velhos muito inteligentes, né? Que sempre se destacaram muito. E eu sempre fui a que tive dificuldade de aprendizagem, a que era vergonha pura, eu falava em público, né? E às vezes eu fiquei pensando, né, que como que Deus cuida da gente? Porque hoje eu sou o que eu sou, que eu estava até no banco ali falando com a Bri, eu nem sei como que eu cheguei aonde eu cheguei. Então eu sou muito feliz por isso, né? Porque às vezes eu nem desejei algumas coisas e elas aconteceram na minha vida. E hoje eu estava aqui chegando, estava conversando com ela e passou uma menina aqui cantando aquela música, qual? Agora me sumiu. Do Salmo 123. Não, eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu escutei essa música a semana inteira, né? E eu acho que a felicidade para mim é isso. Eu já saí com muitas lágrimas, mas hoje eu volto com muito júbilo. Amém? Uma coisa eu acho muito bacana, né, que a Ludmilla ressaltou várias vezes, né, sobre a consciência. Eu acredito que hoje está sendo uma noite de conhecimento, né, muita cognição chegando e agora a consciência, decidir, né, o que fazer com tudo isso, né. E não diferente da Ludmilla, cara, muito de Deus, né, agora eu já parto pro Salmo 28 do mesmo jeito, cara, eu falei vários caras, desculpa, né. Mas esse também é o meu cumprimento. Quando eu estou pensando por libertação da igreja, eu falo, gente, aí as tretas e todo mundo, cara, de onde você vem? Eu falei, então, vocês entenderam a verdade. Mas eu acho bacana perceber isso, né? Eu também compartilho do mesmo sentimento de Ludmilla, esse salmo também é minha realidade, né? Chegar aqui é também perceber o quanto as duas elas foram instrumentos de Deus, sabe? Para ressignificar a história, para olhar e trazer vida onde não tinha vida, né? Trazer perspectivas que eu jamais esperava em Deus, como diz a Ludmilla, eu jamais almejava em Deus, né? É sobre buscar essa felicidade nele, mergulhar nele, porque ele já escreveu no livro, né? Salmo 139 ele diz isso, ele já escreveu no livro, ele contou, né? E a gente vai acionar tudo isso à medida que a gente estiver relacionando com ele, né? E eu creio mesmo que ele tem um futuro brilhante aí, é tempo de consciência, decisão. A felicidade para mim, ela é um processo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha.
e a nossa boca se encheu de riso. Quem conhece a minha história sabe, e hoje a minha boca pode se encher de riso. Para mim isso é felicidade. Amém? Eu quero finalizar. A gente passou por algumas coisas que a gente tinha planejado, de falar, e eu não poderia deixar de falar sobre Provérbios 21:5, que vai falar que os planos de quem é esforçado, gente, aqui não está falando de quem é superdotado, inteligentíssimo, porque o esforço Deus colocou em cada um de nós, está dentro da gente. A gente não sabe tudo, mas o pouco que a gente sabe faz a gente caminhar um pouco mais, E aí aqui fala que conduzem à fartura. Então o esforçado, se ele se esforçar, conduz à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, para a gente encerrar aqui, de tudo que você ouviu, comece a planejar. Comece a olhar para dentro de você e pensar: qual área da minha vida que eu estou infeliz ou que eu não estou me contentando? E que, peraí, deixa eu começar por aqui. Não é da gente querer mover o mundo com tudo, porque a própria Bíblia está falando que a pressa excessiva leva à pobreza. E tem muitas áreas da nossa vida que nós somos pobres porque a gente decidiu antecipadamente. A gente não escolheu. Ou a gente não esperou para ver as outras portas que Deus abriria para nós, e a gente desesperadamente, para não sentir a dor, que todas elas falaram, que a gente não queria aquela dor, a gente escanteou ela e não ficou de frente a frente para resolver. Então a gente precisa pensar nisso que a Bíblia está falando. Começa aos poucos, pensa, planeja. Quem tem 50 anos aí, olha quantos anos que tem pela frente, pelo nosso planejamento. Você que é adolescente, não tenha pressa. Você que está aí no meio de tudo, gente, sempre há tempo de viver o novo de Deus nas nossas vidas, e é isso que Deus quer para nós. Amém? Eu fui super aqui abençoada, espero que vocês também. Antes da gente subir, vou explicar para vocês como vai acontecer. Eu quero pedir às meninas que estão aqui para descer, fazendo um favor. Já quero agradecer muitíssimo, tá? Porque a gente não vai ter o momento de estar aqui juntas de novo, mas agradecer porque a gente toparam na hora, tinha uma agenda disponível e toparam. E eu espero, em nome de Jesus, que aconteçam mais momentos como esse, para a gente poder saber como que nas pequenas coisas o Senhor tem falado conosco, que a gente que não está percebendo. Quero convidar as mulheres. Gente, isso é só uma gratidão. Não, isso é tudo, É uma gratidão por vocês estarem aqui, de estarem compartilhando com a gente esse momento. As meninas vão entregar uma lembrancinha para vocês. Gente, vamos dar uma salva de palmas para